filmando. Aí não mostra aqui. Para aí e manda ele sentar só para filmar ele. Meu nome é Ataíos Jonas, sou da aldeia Paredão. A gente daqui na aldeia Cravariz, no curso de audiovisual, né? E a gente está aqui fazendo um filme sobre piqui, né? Que é muito típico aqui da região. E a gente vai apresentar para vocês. Eu quero pena. Espero que vocês gostem disso. A senhora sabe a história do piqui? Que me... A senhora sabe a história do piqui? Tere, acaba. A senhora quer Aí contar? naquele dia perguntou para mim que eu sabia, né? Daí eu falei que não, de piqui eu não sei, porque pode ser que tem história de piqui. E eu, como tem historinha de caju, né? Tem, né? De caju tem história. O que o senhor tá fazendo, vô? Hã? O que o senhor tá fazendo? Plantar mandioca, Ah, é? Tá certo. manhorar, né? Aham. Ah, Manhorar. Só por cheirar, né? vô, o senhor sabe a história de piqui? Hã? O senhor sabe a história de piqui? História de piqui? É. Não, Ah, tá. eu não sei. Aham. É Só- cabra? O senhor sabe quem sabe? Não sei. Pergunta para Ah, vovó. né? Vovô? Uhum. Aham. Tá bom. É. Uhum. Todas as partes ela pode ser machucada. Ah, vai agradar nós. Vocês estão perdendo a aula direto, né, gurizada? Você sabe quando ele foi embora? Eu ia cortar sozinho dele for atrás de mim. Pagar esse meu atendimento é 300, tô de falar, hein? Nada de eu faço de graça mais, hein? Já vou lá conversar com como chama? Andrezinho, André Maggi? André Mais. Já tô indo já. Não, acho que ele ia perguntar se você sabia a história do piqui. Não tem história de piqui. Não sabe? Já pediram pra mim história de piqui, não tem história de piqui. Aí eu falei pro Branco também, tem história de manga? Não tem. Então é a mesma coisa. Eu falei pra ele, mesma coisa, história de piqui não tem não. Não tem história de piqui. Falei pra ele, o piqui nasceu natural. Mesma coisa, esse manga você plantaram, né? Nasceu, não tem história de piqui, ó. Não tem história de manga, não tem história de abacate, não tem história de caju. É a mesma coisa, não tem história. Apenas nasceu ali para comer. Agora, o que ele veio? Aí não sabe, nem você, nem eu não sei. Tá pesado, hein, cara? Eu peguei muito pequeno. Quanto piqui que nós pegamos hoje? É que faz hora.
Levo. Ele já soltou ele. Ajuda ele. Eu vou ficar admirado, como eu não fico admirado com as coisas do branco, eles também ficam admirados com as coisas de... Esse... Esse daqui, firma bolacha. Aqui tem um. Deixa eu pegar outro. Filma. Cafézinho lá. Cafézinho? Cafézinho aí, então. Entrevista. Daí fica rapidão, né? Mas vai. Aqui, Mas tá, e agora nós chegamos ontem. É? Tá, mas café. Esse. Como é que vocês vão falar? Como que é antigo vivia por causa desse piqui? Né? Hoje nós está pegando para ver se arruma alguns trocadinhos, né? Mas não. Ele pegava para comer, para trabalhar na roça de toco, né? A roça pela sua comunidade. O que era alimento do índio? Essa daqui que é alimento do índio. Não comida do branco. O que o índio comia? Fazia biju, cozinhava. Né? Mas não é cozinhar como nós cozinhamos hoje, na panela de branco, não é? Naquele tempo era panela de barro. O que comia? Com biju, com esse piqui. Tirava a massa dele com o quê? Naquele tempo não existia nada, nem faca, nem facão, nem machado, nem enxada, nem foice, não existia nada. O que tirava a massa de piqui? Com aquele julá, vocês conhecem, Surupará, né? Julá, daí raspava, fazia chile grande, né? Aí botava paia de pacova dentro do chile, aí colocava a massa dentro. Aí levava no corgo, deixava dentro do corgo. Pode deixar a massa de piqui dentro do chile, dentro do corgo, um mês. Quando se quer comer, eles iam lá, buscavam. Fazia a massinha para dividir para toda a comunidade. Hoje fala que nós falamos que é comunidade, mas não existe. E eu estou vendo que não existe esse negócio de comunidade. Vai, papai Mauro. Vai, bicho. Papai Mauro. Vai, papai Mauro. O senhor sabe a história de piqui? Não? Nada de história. Nada. Mas o senhor nunca... Eu disse que era para história. Nunca ouviu? Seria realmente difícil. Mas é isso aí. Onde que estão indo? Vamos 13 lá perguntar uma história pra Próxima pro Jair aldeia. lá. Lá na próxima aldeia lá. O Jair daqui tá brigando com nós, O Jair daqui tá tão bravo com nós. Sou obrigado com essa outra aldeia. Não, nós estávamos fazendo DVD Eu ia ver que a senhora não sabe a história do piqui. E essa história, tudo que passa, gurizada, eu sei. Só que eu não vou lá falar para vocês. Então, por isso que nós vimos a senhora. Pra contar a história de piqui. Agora que história de piqui? Qualquer história não. Contar a história dele. Vai lá contar, você contar a história de Piqui. Aí eu não sei Há contar, não. muito tempo, olha, os velhos fala, conta tanta história.
Que tem de história, no, que vocês aplicaram na história que os velhos contam? Os velhos nem contam de pique pra Não quer contar a história pra nós? coisa não. Não, a senhora vai. Eu vou trabalhar. Eu tenho serviço, gurizada. Não tenho tempo de contar a história de pique. Ah, mas a senhora conta trabalhando. Ah, Não é justo. pega lá no pé de pique e ele conta a história pra você. Tira. Ela não queria contar a história pra vocês, não? Não, ela falou que vai trabalhar. Ah, trabalhar, você tem muito serviço. Tá certo. Tchau. Tchau. Ele não quer mais nem contar a história pra nós? Eles reclamam porque eles contam a história pra nós, daí não aparece nem no vídeo, né? É verdade. Deles, por isso que eles reclamam. É, parece que é fácil, cara. Não, mas nós estamos fazendo tipo assim, meio que a história, né? Que é, nós estamos fazendo um filme sobre piqui. E aí, Vamos, por que você tá triste, cara? Nada não, são só que estamos aqui. Fomos lá e não quiseram contar e tal, que já fizeram muita filmagem e aí... Mas não queria falar com nós. Não quiser falar com nós de jeito nenhum, estamos Nós aí. estamos muito tristes. Estamos tristes aí. Tô cansado, cara, pra falar. Só queimaram nós. Não, mas- nós. Também é por causa de história, né, que eles contam bastante pra nós. Eles veem nós filmando eles acham que nós estamos fazendo. Daí não aparece nada pra eles, por isso que eles ficam bravos com a gente. Né? Eu vejo muitas coisas que não tá bom, não tá certo, né? E eu preocupo bastante por causa de vocês. Se os velhos morrer, aí não tem mais que falar a língua com vocês, falar a língua com outros companheiros, né? Aí vai acabar tudo, daí vocês vão ficar só no branco, né? Então era isso que vocês têm que continuar, fazer flecha, arco, fazer corda, deixar todo material nas suas casas, para que quando que eu chego, vocês têm alguma coisa? Tem. Mostra para ele lá. Porque os velhos me ensinaram nós fizemos aí, tá aí guardado. Né? Como é que vai ficar? Você não quer ser índio ainda? Você quer procurar o branco? Aí também não dá, né? Aí complica, aí o negócio estraga tudo. É por isso que eu falo, e eu penso, não, vocês têm que aprender. Se você não aprender, o negócio, o Brasil não vai para frente. E essas coisas que vocês estão fazendo, criança, não vai bem ali, vai em cidade, lá para eu não sei para onde, né? Aí, porque que os manuques estão conseguindo terra? Através disso, através da cultura, né? Se não fosse isso, cadê que ia conseguir a terra? Fala que é passar lá, acho que é beijar. Carecão você tem? Carecão você não tem? Pois é, daí que nós queríamos colocar aqui. Quantos vermelhão que você tem? Tem um. Vermelhão meu e um dela. Manda, Robinho, manda, Robinho. O que eu faço que você acha? Você tá com o amarelona? Não, eu não tô, mas do jeito que você manda aí, eu ando. Ah, então Tá eu... um pouco cansado, né? Tá. Perguntando pros velhos se eles conhecem a história do piqui, mas vários não conhecem, né? E a gente achou um livro, né? De Adalberto Orlando Pereira, de um padre que escreveu esse livro com a ajuda dos velhos, que dizem os mais antigos, né? Ele escreveu esse livro, da origem do piqui. E nós vamos perguntar para os velhos, esses velhos de hoje, se eles sabem a história da origem do piqui. E nós vamos dar uma lida para eles, para ver se eles lembram, para eles contarem assim, como está no livro. É só Nossa isso. chance agora, né? É a nossa chance.
motor mantom dela aí. Eu falei uma história para a senhora de origem do piqui. O Se a senhora lembra O quê? a origem do piqui, é assim? Esse piqui? Iranche começa a comer piqui do campo. Primeiro, Iranche não comia piqui do campo, mas só amendoim do campo. Um dia, as crianças acharam piqui do campo, assaram e comeram escondidas. A mãe de uma criança descobriu e disse para as crianças: olha aqui, criançada, a gente não pode comer essa fruta, senão a gente morre. O meu marido e os outros homens vão chegar com o amendoim do campo. Aí chamava, né? Criançada, vem embora, tio pai. Trouxe feijão para nós comer. Aí diz que falava, ei mãe, nós tá aqui comendo. A gente vai embora devagarzinho. Mora? Hanka mapaleira mãe, kira veneno nem meu sana, tá hanka leira mãe, kira falava, né? Não come não, é veneno, né? Falava, daí ela falava assim, não, mãe, como nós não morremos? Já nós era para nós morrer, já faz tempo que nós comemos, nós não estamos morrendo. Comer. Daí que ele deu para a mãe dele, ele experimentou comer, estava gostoso mesmo. Aí que começaram a catar, essa coisa você está lendo, né? Começava a catar, comia. Quando as suas foram lá ver, invejoso, esse lobinho, né? Um dia, o lobinho do campo viu as crianças apanhando e comendo piqui do campo e não gostou disso, porque só ele queria comer. Então o lobinho do campo falou para as crianças: vocês não podem comer piqui do campo, senão vocês morrem. As crianças não se importaram com a conversinha do lobinho do campo e continuaram apanhando e comendo piqui do campo. Então o lobinho do campo falou para o gambá. As crianças começaram a comer também o nosso piqui do campo. Eu vou fazer um agouro para elas pararem de comer. Vou fingir de morto debaixo de um pé de piqui do campo, com um caroço do piqui do campo na boca. Eles conversam mais feio. Eles são mão de vaca, né? Eles têm dinheiro, eles não compram. Quanto está um piqui aí? R$7. Olha, a Chica já me roubou piqui. Olha lá o carro, tá vindo. Não, 4. Onde é que eu fui você, O que você acha do piqui? É uma planta muito boa, muito saudável. Saudável, né? É. Geralmente vocês compram aqui? Olha, a gente, quando passa que tem, a gente compra. A gente gosta dele natural assim, não dele artificial já no vidro, né? Esse é o essencial mesmo. Tem toda a saúde. Fazer 3 por 10, vou levar 3. Levo 3. Vou levar 3. Minha menina gosta muito. É? Faz, vou pagar pra vocês aí. Vai? Vende aqui 3 por 10. Faz? Então vê mais um lá. Pra quem que eu pago? Paga pra quem? Aí vocês repartem o dinheiro aí, tá? Vou dar umas balas pra vocês aí. A senhora lembrava? A senhora lembra Lembra de quê? dessa história? Tô lembrando, por isso que eu tô falando. Aí eles fizeram cosca nele, já fizeram no saquinho dele, fizeram cosca nele no pescoço, no subaco dele. Não demora, corre. É porcaria, você está aí mentindo para nós. Você sabe o que é camba fedido, né? Aquele de lá, que ele falou assim, agora eu que vou coeirar ele, você não, qualquer coisinha você acha graça. Eles cataram, arrodeando, até encontraram com esse camba.
com boca aberta. Aí, agora sim. Agora esse daí acho que curou nós. Cortes que fizeram cóstica no pescoço, da mesma coisa no saco, tupaco. Nada, nada, nada de levantar. Bom dia. Bom dia. Quanto é o piqui? Mas eu quero em casca. Ah, lá. Cadê o Yari? 40 isso daqui? É. Da onde vocês estão? Rapaz, Campo Novo, né? Campo Novo, né? Pra onde vocês estão indo? É do Brasmark. Aí, ó. Pronto. Ô, gente, obrigado. Dessa vez vendeu bem, hein? Pagou 40 no biquinho com casca. Ah, esse daí não, esse daí curou nós. É, para nós comer bastante piqui, é para nós morrer. Já, assim que foi, esse daí curou mesmo eles. Por isso, hoje em dia, você vai, qualquer coisa você vai matar bicho, ele vai gritar. Quando você está matando, ele vai gritar. Seu pai que contou essa história pra senhora? Meu pai, meu pai. Ah. Meu pai, minha avó, esse pai dele, o velho ali. Esse que ele contava. Ah, tem bastante vários aí. Eu não vou contar para vocês. Bom, a gente esteve aqui com a Evangélica contando história para ela sobre o piqui, né? Aí a gente contou, leu para ela lembrou um pouco da história e contou até um pouco melhor do que está ali no livro. E é isso aí.